Sabe aquela pergunta que parece coisa de filme de ficção científica, mas que no fundo todo mundo já se fez? O que é a realidade, afinal? E se o mundo que a gente percebe não for o mundo como ele realmente é, mas uma construção super complexa da nossa própria mente? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo na ciência para tentar desvendar esse mistério. Essa frase do Morpheus, lá do filme Matrix, é o ponto de partida perfeito, porque, olha que incrível, ela é muito mais do que um diálogo legal de cinema. Ela é praticamente um resumo do que a neurociência tem descoberto. A ideia de que a realidade é uma interpretação e não uma foto exata do mundo é onde a nossa jornada começa de verdade. Então, essa ideia não é só ficção, é um fato científico. A neurociência moderna não só confirma isso, como vai além. Ela nos dá um mapa bem detalhado de como o nosso cérebro constrói ativamente a nossa experiência de vida. Vamos entender direitinho como essa máquina funciona. O primeiro conceito que a gente precisa entender é este. O nosso cérebro não é um espectador passivo, sabe? Não é como uma câmera que só fica ali gravando o que acontece. Pelo contrário, ele é um arquiteto, um construtor que está o tempo todo, a cada milissegundo, montando a nossa realidade. E a teoria que explica isso de forma brilhante se chama processamento preditivo. Pensa assim, em vez de esperar a informação chegar pelos sentidos para só então reagir, o cérebro está sempre um passo à frente. Ele cria um modelo interno do mundo e fica o tempo todo fazendo previsões, apostando no que vai acontecer em seguida. É como se ele fosse um verdadeiro mestre de xadrez. E esse processo todo funciona num ciclo, um loop que não para nunca. Primeiro, o cérebro gera o modelo e faz a previsão. Depois, os dados reais chegam pelos nossos sentidos. E aqui vem a genialidade da coisa. O cérebro não perde tempo processando tudo de novo. Ele foca só na diferença entre o que ele previu e o que de fato aconteceu. É o que os cientistas chamam de erro de predição. Essa surpresa que faz o cérebro ajustar o modelo, deixando ele cada vez mais afiado e economizando uma energia danada. E a consequência disso é impressionante. A realidade que a gente vive, a cada momento, é, na verdade, uma simulação controlada. É o melhor palpite que o nosso cérebro consegue dar sobre o que está acontecendo lá fora, e esse palpite é otimizado para uma coisa: a nossa sobrevivência, não necessariamente para ser uma cópia fiel da verdade. A gente vive dentro da nossa própria interpretação. Mas claro, essa compreensão toda não surgiu do nada. Ela foi construída tijolo por tijolo, com base no trabalho de pensadores gigantes, verdadeiros pioneiros que mapearam esse território da mente. É fundamental a gente reconhecer essas vozes. Vamos começar por Mark Solms. Ele é o grande nome por trás da neuropsicanálise, um campo que faz algo ousado e genial: construir uma ponte entre a neurociência, que estuda o cérebro de forma objetiva, e a psicanálise, que explora nossa experiência subjetiva, nossos sentimentos. Solms nos mostrou que nossos desejos mais profundos têm raízes biológicas reais, lá no tronco cerebral. Aí temos o Antônio Damasio. Ele simplesmente demoliu aquela ideia antiga de que a razão e a emoção são coisas separadas, inimigas. Damasio provou que, sem emoção, a nossa razão fica perdida, incapaz de tomar boas decisões. São os marcadores somáticos, aquelas sensações no corpo, aqueles instintos que guiam o nosso raciocínio e são a base da nossa consciência. E claro, Joseph Ledoux, o grande explorador dos circuitos do medo no cérebro. Ledoux mapeou o caminho neural que faz com que uma ameaça, seja ela real ou até imaginária, consiga sequestrar o nosso cérebro, fazendo a gente reagir antes mesmo de pensar. É a famosa amígdala cerebral funcionando como um alarme supersensível. O trabalho dele é crucial para a gente entender transtornos de ansiedade, por exemplo. Bom, isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Se a nossa realidade é uma construção, será que a gente pode pegar as ferramentas e se tornar os construtores? A resposta da ciência é um grande e sonoro sim. E é aqui que a gente sai da teoria e entra na prática, no campo onde a mudança realmente acontece. É exatamente nesse ponto, na junção do trabalho desses gigantes como Solms, Damasio e Ledoux, que a prática clínica do Dr. Adinson Reichert se fundamenta. Ele não apenas estuda essas teorias complexas, ele as traduz, as integra em uma abordagem terapêutica que transforma todo esse conhecimento em ferramentas práticas para mudança real na vida das pessoas. E aqui a metodologia dele fica muito clara. Primeiro, com a neuropsicanálise, ele busca acessar o nosso código-fonte, ou seja, aquelas dinâmicas inconscientes que moldam as nossas previsões sobre o mundo. Depois, com a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, o objetivo é atualizar o software,
aprendendo a identificar e a mudar os pensamentos que não funcionam mais. E, por fim, a educação social, que fortalece todo o sistema, porque a gente não vive isolado, né? Nosso bem-estar depende da comunidade. No fim das contas, o que esse trabalho psicoterapêutico propõe é uma reengenharia consciente do nosso próprio processo de predição. É o ato de deixar de ser um mero espectador da realidade e se tornar um coautor ativo da própria experiência, atualizando os algoritmos mentais que nos guiam. E isso tudo nos leva à mensagem mais poderosa que existe. Se a realidade é uma construção, então nós podemos sim pegar as ferramentas e construir algo melhor. A questão toda é sobre assumir o controle. Sendo assim, a grande questão muda completamente. Não é sobre será que vivemos numa Matrix ou como escapar. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é muito mais interessante e muito mais poderosa. A verdadeira questão é: como a gente pode assumir o controle do nosso próprio simulador? Como podemos nos tornar os diretores conscientes da nossa própria realidade mental? O despertar não é sobre fugir do mundo, mas sobre dominar as ferramentas da nossa própria mente. Essa jornada de autoconhecimento e de retomada de controle é a verdadeira pílula vermelha. E é exatamente essa a missão da Neuropsi Online, sob a direção do Dr. Adilson Reichert, ser a porta de entrada para essa transformação. Para quem quer não só entender como a mente funciona, mas quer reescrever ativamente a própria história, o caminho para assumir o controle começa em www.neuropsionline.com.